Fala, comunidade! Seja muito bem-vindo ao Se Liga Feira. Eu sou Aninha Pinheiro e aqui a gente sempre conversa sobre iniciativas que movimentam a nossa cidade e impactam diretamente a vida das pessoas. O nosso convidado de hoje vai falar sobre ciência, natureza e sobre como a nossa biodiversidade ainda guarda riquezas que muita gente nem imagina. O nome dele é Felipe Gomes dos Anjos Oliveira, pesquisador, biólogo e doutorando em botânica na nossa UFES. Seja muito bem-vindo, Lipe. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que massa. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre botânica. E aí eu queria saber de onde foi que surgiu esse interesse pela botânica? Então, desde pequenininho, né, desde criança, eu sempre gostei muito de ciência, de olhar as estrelas, essas coisas que toda criança geralmente gosta. E eu era muito aquela criança que perguntava tudo, né? Por que o céu é azul? Por que a água do mar é azul, né? Aquelas coisas. Mas ao longo da escola, né? Ao longo da escola, eu sempre falava no início que eu queria fazer medicina, né? Achei muito aquela coisa de ver os colegas querendo fazer. E foi no ensino médio que eu tive maior contato com biologia, porque eu precisava estudar mais um pouquinho, né, por causa das notas. E aí me apaixonei pela biologia. Eu vi, meu Deus, dá pra fazer isso da vida, né? Então eu comecei a pesquisar mesmo, pesquisei universidades, como era o curso, como era a grade curricular. E aí, no final do terceiro ano, eu fiz o vestibular, ainda existia, né, o vestibular da UFES, aí eu fiz e passei. Aí no ano seguinte eu entrei no curso. E as plantas, eu sempre gostei de estudar planta, desde o pessoal odiava, né, estudar botânica, mas eu amava estudar planta, eu sempre gostava daquela coisa da reprodução das plantas, né, da diversidade. E aí, no primeiro semestre da faculdade, né, eu conheci meu atual orientador, então já tem 10 anos que a gente se conhece. Nossa! E ele trabalha lá no herbário da UFES, né, com essa parte de plantas, e aí eu me interessei, entrei lá como estagiário e fiquei lá a vida toda. A vida toda. Tá lá até hoje. Você falava aí, né, do ensino médio, do contato com a biologia. O meu contato com a biologia foi, assim, assustador, né, no ensino médio. E foi ali que a gente começa a entender também um pouco dessa diferença, né, quando a gente estuda botânica mesmo, e a gente vai ali para outras áreas da biologia. Sim. E aí você falou que as pessoas geralmente não gostam. Eu mesmo tinha pavor de botânica quando eu era mais nova, assim. Porque realmente, assim, biologia é um campo muito vasto, né? Então, a gente tenta ali diminuindo, né? Afunilando, quando a gente traz ali só pra botânica. E a botânica já é imensa. Então, imagina, né? Isso Sim. tudo. Mas você citou o herbário da UFES. E que foi ali que a sua trajetória, de fato, começou enquanto um pesquisador, assim, né? Qual foi a importância dessa experiência na sua formação? Então, lá no herbário, quando a gente começa a fazer pesquisa, na verdade eu não comecei como pesquisador, comecei na parte técnica. Então, o herbário, para quem não sabe, é uma coleção de plantas secas, né? Plantas que são coletadas por pesquisadores ou qualquer pessoa que tem interesse naquela planta e querer saber que espécie é aquela. E a gente faz todo um processo de secagem, porque quando a planta é seca, ela consegue durar, né, muitos e muitos anos. A gente tem plantas aí da história desde 1800, né, que ainda estão preservadas. E a gente tem todo esse cuidado, né, de ser um ambiente climatizado, sem umidade, para os fungos não atacarem as plantas, e detetizar também por causa dos insetos. Sim. Enfim, aí eu comecei lá na parte técnica, né, então cadastrando as plantas, a gente cadastra num banco de dados, que hoje em dia está online, para quem quiser também. E eu trabalhei nessa parte de inserção desse material, dessas informações, e também na parte da montagem. A gente monta as plantas na cartolina, né? Coladinha, bonitinha, com a etiqueta. E fiz muito esse trabalho técnico. E quando a gente começa a fazer esse trabalho técnico, a gente começa a perceber que cada planta tem uma particularidade, né? Cada um tem um jeito, uma flor diferente, uma cor de flor diferente, uma folha diferente. Uma tem espinho, outra não tem. Então, a gente começa a perceber aquilo, né? Montando as plantas. Eu me especializei numa das famílias, né? Na família das leguminosas, que é a família do feijão, né? A família também do pau-brasil, desses grupos assim, que tem vários. Foi minha primeira experiência trabalhar um pouco com essa família. Então, eu saí da parte técnica e fui para a parte da pesquisa, né? Mas tudo isso fazendo nessa parte do trabalho mais técnico também. Sim. Então, fui conhecendo um pouco do processo, né? E isso ajuda também a gente a dar importância
ao trabalho mesmo, né? Como essas plantas são coletadas, todo esse cuidado que a gente tem com essas plantas. E a gente aprende muito. Muito interessante. É o comecinho, né? E conhecendo ali as plantas e vendo como isso funciona é o começo para um grande botânico. Né? Mas assim, falando em botânico, para quem é de casa, para quem não conhece, o que de fato faz um botânico? O botânico, né, a botânica é uma área da ciência que estuda as plantas, né, mas não só plantas, então a botânica vai englobar também fungos e algas, para quem não conhece. Mas aí tem sub-áreas da botânica, como a micologia, que é os fungos, e a ficologia, que é as algas. Mas a botânica é basicamente quem estuda a planta, né, nas diversas áreas da botânica. A gente tem a taxonomia, a sistemática, né, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a fisiologia vegetal, né, que estuda como a planta se comporta no ambiente, a ecologia, né, então tem diversas áreas, assim como a biologia tem as áreas genéticas, então a gente aplica a genética também, a molecular nas plantas, a gente vê como é o DNA, e isso ajuda a gente a entender as relações evolutivas dessas plantas também, então é um mundo de coisas, né, mas para, né, resumir, é quem estuda a planta, né, quem estuda a planta no seu sentido mais amplo, assim. Pronto, para ser direto. As plantas, algas e fungos. Você falou que sobre a taxonomia sistemática, né, vegetal, que é o que você estuda, né? Especialidade. Para o pessoal de casa, inclusive para mim, explica aí o que isso significa na prática. Então, vou dar um exemplo muito fácil. Quando a gente vê aqui em feira, né, a questão da dengue, né, sempre tem lá no noticiário o Aedes aegypti. Sim. O que é o Aedes aegypti? É uma espécie. Né? Tem um nome científico em latim. Sim. Quem dá esses nomes, né? Quem dá esses nomes em latim para essas espécies, quem batiza essas espécies de animais, plantas, né? É o taxonomista. Então, a taxonomia é quem dá nome, né, às espécies, né? E quem classifica elas naquela... Tipo, imagine aqueles bloquinhos que a gente organiza, né? Um quebra-cabeça. Então, a gente coloca naquele quebra-cabeça, né? E a gente vai organizar que aquela espécie parece com aquela outra espécie e junto elas fazem parte de um mesmo grupo, que a gente chama de gênero. Sim. E todos os gêneros fazem parte de uma mesma família. E por aí vai aquela coisa do reino, filo, que a gente vê na escola, né? Então, tudo aquilo que a gente vê é taxonomia. A sistemática, né? Tem gente que acha que sistemática é a mesma coisa que taxonomia, são sinônimos. Tem gente que acha que é coisa diferente, então é questão conceitual mesmo. Mas a sistemática, basicamente, a gente entende um pouco das relações evolutivas, né? As relações entre essas espécies que a gente dá o nome. Então, a gente dá o nome na taxonomia e depois a gente vai entender, né, como essas espécies se relacionam. Então aí já entra mais a sistemática. E na sistemática a gente usa diversas metodologias. Então a morfologia, né, que é a parte visível, que a gente enxerga a diferença das plantas, mas também a parte molecular, com DNA, a gente consegue extrair DNA e ver, né, como são as relações. Também a parte química, fisiológica, ecológica, geográfica. Então tudo isso entra um pouco no estudo da sistemática. Pra gente entender como funcionam essas relações mesmo. Pronto. Basicamente é isso. Muito bom. E, né, além disso tudo, você se tornou um estouro nas redes sociais. Porque você chamou a atenção justamente por uma descoberta, né? Uma nova espécie da catingueira da caatinga. Achei super engraçado, inclusive, né? É um pouco redundante falar catingueira da caatinga, mas ele pode explicar um pouquinho sobre isso também. E aí, como é que foi esse momento, né? Uma espécie nova, pra quem não conhece, eu vou explicar antes o que é uma espécie nova, eu acho mais fácil. Sim, sim. Né? Então, quando a gente descobre uma nova espécie, pra pessoa que tá de fora ali da academia, né, da ciência, às vezes acha uma coisa muito, assim, impactante, né? Aquela coisa, uau, uma nova espécie. E muitas pessoas, muitas vezes, têm não é um falso entendimento, mas às vezes não conhece mesmo. Né? E acha que uma espécie nova é aquela coisa que nunca foi vista, nunca foi conhecida no mundo. E não é bem assim. Pode ser e pode não ser. Né? Então, o taxonomista, ele geralmente estuda um grupo específico de plantas, né? Ou de bichos, enfim. O que ele vai estudar. E esse grupo específico, né? A gente nunca vai estudar tudo, que é muita coisa, né? Sim. É uma diversidade imensa, então a gente sempre escolhe um grupinho de plantas ali. Então eu trabalho com o gênero Cenostigma, que é um gênero das catingueiras, né? Catingueira é um nome que é usado para diversas espécies. Não é um nome popular. É um nome popular. Né? Então a gente tem vários tipos de catingueira, a catinga de porco, né? A catingueira da folha miúda, então tem vários tipos de catingueira. Sim. Né? E tem catingueiras que não ocorrem só na caatinga, por isso que engraçado, né? Tem plantas que ocorrem em cerrado também, então que as pessoas chamam de catingueira, então é uma parte muito mais popular. Sim. Enfim, então a gente reconhece essas espécies por características que só elas vão ter.
né? Então, no nosso caso, geralmente as espécies novas são publicadas, né, com características morfológicas, aquelas visíveis. Então, a flor é um pouquinho maior, a flor tem uma coloração diferente, o formato da folha é diferente, né? A planta é um arbusto, é uma árvore, né? É uma erva. Então, tudo isso que a gente coloca lá na descrição, a gente faz... Tem todo um processo, né, de publicação. Então, cada planta tem sua característica e isso define ela como uma nova espécie, né? Então, quando você vai publicar, tem todas umas normas que a gente precisa ter. Então, a gente precisa ter um holótipo, que é um material testemunho, né? Então, a primeira coleta daquela planta tem que estar registrada, né? Assim como a gente registra uma marca, né, por exemplo. Né? Então, a gente registra a marca para usar, né, aquela patente, por exemplo. Sim. Uma coisa do tipo, aquele nome. Então, a gente tem que registrar aquela espécie, e depois a gente tem que publicar ela, tem que ter uma diagnose que é basicamente comparar ela à espécie mais próxima, né? E aí que traz a confusão das pessoas. Sim. Então, por exemplo, essa espécie, né, que a gente publicou, é a Cenostigma lewisi, o nome dela, em homenagem ao Lewis, é um pesquisador inglês, que ele trabalhou, foi o primeiro pesquisador a trabalhar com essas plantas, né? Por incrível que pareça, né? Ele fez uma revisão aí na taxonomia dessas espécies, quando eu nasci, em 1998. Enfim, e essa espécie, quando a gente descreveu, ela é muito comum. É uma espécie muito comum na região que ela ocorre. Ela ocorre ali no norte da Bahia, né? Canudos, Paulo Afonso, até Pernambuco. É uma planta que ocorre, assim, todo mundo que tá ali conhece aquela planta. Sim. Então, para essas pessoas, não é uma coisa nova, não é? Aí que vem a confusão. Então, muitas vezes, quando a gente posta um post desse, né, de espécie nova, né, no Instagram, nas redes sociais, algumas pessoas falam, mas isso é besteira, tem aqui do meu lado. Né? Mas tem uma diferença de conhecer a espécie no campo, né, e ela já ser conhecida pela ciência. Sim. Então, essa espécie que a gente descreveu, ela é confundida com outra espécie que ocorre na mesma região, que é a catingueira da folha miúda. Né? Então, elas eram tratadas como a mesma coisa. E a gente percebeu, não, tem alguma coisa diferente nela ali, alguns padrões morfológicos, e a gente separou elas duas. Então, uma permaneceu, né, que é a catingueira da folha miúda, Cenostigma microphyllum, e a gente descreveu a nova espécie como uma espécie independente. A gente deu o nome, batizou ela, né? Teve o registro todo bonitinho lá. E foi um choque, porque a gente... Aí que tá. A gente já, na academia, a gente já é acostumado a fazer isso, né? Sim. Não é uma coisa nova pra gente. Então, novas espécies. Todo mundo lá na botânica da UFS publica centenas de espécies novas. Não é nenhuma novidade pra gente. Mas pro público, no geral, é uma novidade. E acho que foi por isso que deu um chance, repercussão, uma repercussão muito grande desse post. A gente fez o primeiro post no Instagram do Popbot, que o Popbot é um programa de extensão que a gente tem lá em popularização da botânica, né, para falar um pouquinho da botânica no sentido da extensão mesmo, de uma forma mais fácil para a escola, as crianças, né? Sim. A sociedade em geral. E a gente fez essa publicação lá, deu muito engajamento. E depois a gente saiu até no blog do Velame lá. Eu falei, meu Deus, eu nem esperava isso. A pessoa me manda mensagem, fala, que legal, parabéns. Isso é muito gratificante, né? Com certeza. É bom que incentiva mesmo também, Sim. né? Mas como é que isso funciona, assim, na prática? Como é que vocês percebem que vocês estão diante de uma nova espécie? Nosso trabalho, a gente tem duas partes principais, né? Dessa parte mais básica de descobrir novas espécies. Então, geralmente a gente revisa os herbários, né? Aquele laboratório que a gente falou, das plantas secas, né? Nesses herbários vão ter coletas de diversas áreas, da Bahia, de fora da Bahia, de outros estados, de diversos biomas, né? E a gente usa muito esse laboratório porque naquele fragmento que a gente coleta da planta, vai ter as flores, frutos e as folhas, que são o que a gente mais precisa. Sim. E o que falta a gente vai em campo, né, analisar. Mas o principal é o herbário, né, que a gente consegue ver, né, as diferenças. Então a gente compara aqueles que a gente chama de acicata, né, os materiais montados, a gente compara aqueles materiais e vê o que eles se parecem, o que eles se diferenciam. Sim. Né? E a gente começa a anotar, a gente faz uma planilha, uma nota, né? Esse aqui tá a folha maior, tem um pelinho da folha que é diferente. Tudo isso olhando na lupa, né, no microscópio, enfim. E a gente faz todo esse processo bem minucioso mesmo, para ver todos os detalhes das plantas, né, daquela espécie que a gente está analisando. E quando a gente enxerga coisas diferentes, a gente, não, essa espécie aqui ela tem um padrão. E a gente vai entender se esse padrão faz sentido, né? Então, se há uma morfologia lá, se são características visíveis que sempre se repetem. Então, uma espécie nova a gente sempre
tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes as plantas, elas podem, né, ter características diferentes de acordo com o ambiente que ela tá. Se ela tá no ambiente com mais água, ela tem folha maior, geralmente. Se ela tá no ambiente mais seco, né, a folha é menor, o porte é menor, então a gente tem que ter cuidado. Mas quando a gente vê que isso é um padrão, né, comum, né, e que também faz um sentido geográfico, então aquela espécie, ela sempre ocorre, no caso dessa nova espécie que a gente publicou, ela sempre ocorre em uma área de caatinga arenosa, que é a caatinga tem um solo muito arenoso, um solo pobre, mas que guarda uma riqueza muito, né, grande de espécies, né, uma coisa bem interessante. Então essas espécies, elas sempre ocorrem nessas áreas, então tem um sentido geográfico também. Então a gente une a geografia, a gente une a morfologia, né, que são as características visíveis, né, e também tem gente que incrementa com mais estudos, né. Hoje em dia a gente está com a tecnologia mais avançada, então a gente consegue sequenciar o DNA dessas plantas e colocar ela na árvore ali da evolutiva, né, a árvore da vida dela, a árvore genealógica. E a gente consegue ver, não, ela é próxima da espécie tal, mas elas não se misturam ali, né? Então, elas têm uma relação com tal espécie, né? Que ocorre também na caatinga. Então, a gente consegue também colocar essas informações. E também tem uma parte importante que a gente faz nesses artigos, né? Nesses trabalhos, que é a parte de conservação. Então, se a planta, por exemplo, tiver, sei lá, 5 coletas, às vezes tem uma planta que é só conhecida em um topo de um morro lá, que ela só tem ali. Sim. Né? Então a gente faz uns cálculos lá, com as coordenadas geográficas, tem um programa que calcula e a gente consegue ver se a espécie está com risco de extinção, se ela está em perigo, né? Se ela está de boa ali no ambiente também. Então tudo isso a gente avalia, né? Para ter esse cuidado futuro, frente, né? Tudo que está acontecendo, né? De desmatamento, de queimadas. Então a gente tem que pensar se a espécie também ocorre em área de conservação. É uma espécie que ocorre na área de conservação ou uma espécie que ocorre ali na beira da estrada, que futuramente pode duplicar e acabar com ela. Sim. Entendeu? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E aí a gente vai para campo, né? A parte do campo também muito importante, porque tudo que a gente não vê no material seco, a gente consegue ver em campo também, né? Nem sempre isso é possível, porque imagine, tem plantas que a última coleta foi em 1920, por exemplo. Sim. Né? Tem mais de, sei lá, muitos anos aí, que ela nunca foi coletada, né? Às vezes ela ainda existe, ou às vezes ela não existe mais. Né? Então muitas vezes a gente ir para campo procurar uma espécie tão antiga assim é meio complexo, é um dos desafios que a gente tem, né? Porque a gente não sabe se ela ocorre ali, a gente não sabe o que aconteceu naquela paisagem, né? Se foi construído uma casa, se foi minerado. Sim. Né? Então tem toda essa questão. E aí, a partir dessa junção de tudo, né? Do campo, com o herbário, a gente faz um artigo, né? Os nossos trabalhos, e a gente publica e vai pro mundo, né? Esses trabalhos vão pro mundo e a gente consegue fazer outras pesquisas. Pessoas conseguem fazer outras pesquisas com base nessa informação. Disso, né? Sim. Existiram muitos desafios para vocês conseguirem comprovar cientificamente que essa era uma nova espécie? Isso é meio relativo. Porque dentro da biologia em si, né, tem uma grande discussão sobre o conceito de espécie. É uma coisa assim que ninguém nunca, né, entrou em consenso. A gente tem diversos conceitos de espécie. Sim. Então, conceito biológico, ecológico, morfológico, enfim, né? E pode ter conceitos como conceitos que falam que as espécies, para elas serem espécies mesmo, elas não podem se reproduzir, né, entre si. Né? Tipo, uma espécie não pode se reproduzir com outra. Mas as plantas hibridizam, né? Sim, sim. Então, tem plantas que geram híbridos com outras e isso acaba enlouquecendo nossa cabeça. Então, é sempre muito confuso a partir daí, né? Então, a gente tem que defender um conceito. Né? Então, quando a gente publica um trabalho desse, a gente pega lá, não, eu estou usando o conceito tal nessa publicação. Sim. Né? E eu vou embasar todo o meu trabalho nesse conceito. Né? Mas quem discordar, aí já vai fazer outro trabalho. Sim, tudo com bem, seu pode conceito. discordar lá. Então, acho que uma das dificuldades é essa, né? Uma parte mais conceitual. Tem espécies também que são muito complicadas, né? É uma variação muito complicada, às vezes não faz sentido geográfico também, então ocorre em Mata Atlântica, mas ocorre em Caatinga também, né? E tem a mesma morfologia, então como explicar isso? Né? Então, são coisas que a gente só explica com outros trabalhos mesmo. Né? Então, sim. A gente não consegue fazer tudo isso num trabalho. E uma coisa só, realmente é então, bem difícil. Além das dificuldades de campo também. Então, hoje em dia, tem muitas áreas que antigamente
né, eram abertas para coleta, né, áreas mais preservadas, hoje em dia viraram fazenda. Então, entrar na fazenda hoje em dia, assim, é meio complicado, né, é perigoso também, né, e tem todo a questão do desmatamento, né, de empreendimentos. Recentemente saiu a notícia, né, não sei se você viu, de um casal que são de ambientalistas na Chapada Diamantina, que eles foram atacados, né, destruíram computadores, armadilhas fotográficas, né, com mensagens falando, que a mineradora daqui só não avança por conta de vocês que estão protegendo essa área. Então, Deus. as pessoas sempre têm, né, isso está sendo muito preocupante hoje em dia. Então, como é que a gente vai coletar? Como é que a gente vai ter, né, essa riqueza no futuro se, né, tá cada dia mais difícil, né, discutir essa parte. Existe um embate, né, muito grande pensando em lucro, né? Sim. E naquilo que é nosso, da nossa natureza, né? Realmente é muito difícil. Eu tava aqui pensando também, a gente falou sobre a questão da tecnologia, né? Muito desses trabalhos e dessas plantas que você falou, tem muitas décadas atrás que foram coletadas e estudadas. Mas hoje a gente tem um avanço muito grande na tecnologia, né? E de que forma a tecnologia, ela pode ajudar nas pesquisas botânicas hoje, né? Imagine que antigamente, pra gente georreferenciar uma planta, né, que é botar as coordenadas geográficas, era com GPS. E antigamente não existia GPS, então as pessoas calculavam, né, essa planta corre a 25 quilômetros de Feira de Santana. Então, né, adivinha onde é. Mas hoje em dia a gente tem um celular, já tem, né, a gente bota lá a coordenada, tira uma foto e já sai a coordenada no celular. Sim. Né, então essa parte adianta um pouco o processo, é muito importante, né? essa parte das coordenadas pra gente reencontrar as plantas depois. Então tem muita gente que não liga pra isso, então bota a coordenada num lugar, dá no outro. Dá no meio do mar, né? Sim. Então esse é um problema. Então a gente também tem um avanço, então a gente consegue medir plantas online nos computadores, né? Você tem uma planta lá no herbário, né? Então eu esqueci de falar que os herbários a gente tem no Brasil todo. Tem herbários na Amazônia, herbários no Cerrado, em diversas universidades públicas, né? Que a gente tem e instituições públicas. O maior herbário do Brasil é no Rio de Janeiro, né? No Jardim Botânico do Rio. E a gente tem herbários no mundo todo também, né? Então, se a gente quiser ver uma planta lá do herbário lá de Londres, por exemplo, né? O herbário do Kew, e a gente não consegue ir lá, então a gente consegue baixar a imagem, né? E fazer todo um processo lá e medir essa planta online. A gente mede com a reguinha lá, para ver o tamanho das flores, o tamanho das folhas. Então, a gente consegue também essa parte, né? Digital, né? A fotografia mesmo também é um grande avanço, né? Então as coleções dos herbários hoje em dia já estão digitalizadas, facilitando a nossa vida, né? E a parte também, né, dos computadores mesmo avançando, né? A gente consegue fazer análise de ecologia, de conservação, né? Análise de DNA, né? Então, porque essas análises de DNA, de genética, requerem muitos processadores, né? Um computador muito potente para fazer análises mais robustas. Então, esse avanço da tecnologia, ele ajuda bastante no nosso trabalho. Mas em contrapartida também ainda existe um trabalho que é muito manual. Sim. Né? Sim. Não deixa de existir, né? Não tem como trabalhar com plantas sem ser ali, né? Não, a gente tem que ver, né? Então, entre uma foto e o material ali, a gente sempre vai preferir ver o material ali, na nossa frente, presencialmente, né? tocar, ver, olhar na lupa, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, hoje em dia a gente precisa muito de recursos para fazer essas coisas. Com certeza. Né? A gente falou muito sobre essas questões acadêmicas, né, de estudo e tudo mais. E que muitas vezes o pessoal de casa, né, fica pensando, mas é distante da minha realidade isso, não tem nada a ver comigo. Mas a gente também traz, né, essa associação desses estudos que você faz para a vida cotidiana, né? Interfere na vida cotidiana todos esses estudos. Então, como é que essas pesquisas elas podem contribuir, né, para outras áreas como a medicina, alimentação, meio ambiente? Então, eu vou dar um exemplo da minha pesquisa do mestrado. A gente trabalhou com o pau-ferro, né, uma planta chamada pau-ferro. O jucá são plantas que são amplamente utilizadas na medicina tradicional. E elas têm diversos artigos, né, publicados comprovando as propriedades, né, fitoquímicas, farmacêuticas dessas plantas. Sim. Inclusive, estão fazendo pomadas para tratamento de leishmaniose cutânea, então já estão bem avançados esses estudos. E mostrando que tem plantas, né, essas catingueiras mesmo, algumas espécies também têm propriedades medicinais, né, a própria catinga de porco. Quem nunca teve uma avó que fez um chá de catinga de porco, né, não sei. Mas a minha avó fazia bastante, né, e tem diversas propriedades anti-inflamatórias, né,
Enfim. E então o uso na medicina, né, na farmácia, né, é bem importante, Bem até porque abrangente, tem né? muitos remédios que a gente toma, né, que são vêm de plantas, né? Sim, sim. Também nas roupas, o algodão que a gente veste, né, são plantas. Então eu sempre brinco os meninos das escolas, né? Ah, vocês comeram planta no café da manhã? Aí o pessoal, não, você não tomou café? Ah, tomei. E café é o quê? Planta, né? O café vem da planta, é uma planta. O trigo que faz o pão é uma planta, né? Então eles começam a associar isso. Ah, então é real, né? A gente respirando o oxigênio, né? Sim, realmente faz parte do Então nosso é dia a uma coisa dia que é o isso. dia a Né? dia mesmo, né? E muitas pessoas não percebem isso. E aí que vem, né? Tem um conceito na botânica que a gente fala que é a impercepção botânica, né? Que tem uma ciência na parte do ensino de botânica, né? A parte mais de educação, que a gente fala como as pessoas ainda não percebem as plantas, mesmo estando ao nosso redor, né? Ai, Lipe, o isso. nosso papo foi muito bom. Eu queria agradecer sua presença aqui, né? E por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, né? Fazer a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, né? Que não é o meu universo, né? Não sei como é que é pro povo de casa, mas é muito interessante mesmo que a gente possa estar sempre aprendendo um pouco mais, né? E que é inspirador também, né? Ver pesquisadores da nossa cidade conseguindo alcançar novas pesquisas, contribuindo, né, para a ciência. Eu fico muito feliz de ver, né, onde você está chegando. E isso me dá muito orgulho mesmo, né? De ter te conhecido, né? De antes e ver onde você tá hoje. Sim. Então, realmente é muito gratificante, né? Pra gente que vê. Então, continue levando aí o nome de feira, o nome da UFES por aí afora, viu? E conhecendo, né? Novas espécies e compartilhando conhecimento. Tem muita coisa por aí na frente. Mas agradeço também pela oportunidade. É uma coisa nova pra mim também estar aqui, né? Mas foi bem legal. Me senti muito à vontade, tá? Muito obrigado. Também ver você crescendo também é dá muito orgulho também. A gente veio do mesmo nicho, da mesma bolha. Sim. Né? E hoje em dia a gente tá alcançando várias coisas importantes, né? Então, É isso aí. Obrigada. Nada. E você aí de casa que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada também pela companhia. E claro, na semana que vem a gente se vê de novo. Até mais. tchau.